A Mari, ela perguntou aqui, que não é a sua Mari, tá? É a Mari aqui do chat. Ela perguntou se você chegou a conversar com ele pessoalmente. Não. Por quê? Tentou? Não, é assim, o livro é uma biografia não autorizada. Tá. Então elas têm mais valor no mercado se for uma biografia não autorizada. Eu tenho obrigação profissional de procurar por ele, porque eu sou jornalista, eu estou falando sobre ele, o livro faz sérias acusações contra ele, e como reza o bom jornalismo, eu tenho que ouvir o outro lado. O que é que você tem a dizer sobre isso? E aí eu mandei uma carta para ele no ano passado, dizendo que eu ia que eu ia começar a escrever a biografia dele, que eu tinha lido tanto o processo penal, quer dizer, mais de um, né, que ele tem 4 processos penais, e mais o de execução penal, e aí eu perguntei para ele na carta se ele queria se manifestar. Aí, tipo, eu mandei essa carta acho que em abril do ano passado. Quando foi em agosto do ano passado, chegou a resposta dele dizendo que ele não queria. Eu agradecia, mas... Pra mim é bom. Eu quando mandei a carta pra ele, eu procurei pela Elise Matsunaga, procurei pela Flor de Lis, procurei pela Suzane. Eu procuro por eles, mas rezando para eles dizerem que não querem participar. Porque o que acontece? Se eles disserem, eu topo participar, eu tenho que ir lá na cadeia agora. E aí o livro não ia ficar... Eu diria que o livro ia ficar muito enfadonho. Por quê? Porque tudo que eu coloco sobre ele, eu tenho que rebater com ele, aí ia começar a desmentir as coisas. Como ele é um mentiroso compulsivo, ele vai dizer que é tudo mentira. Aliás, como ele tem falado, como ele falou no processo penal, no julgamento dele. Só mentira. Só mentira. Então, ele tem diagnóstico. Quando eu falo que ele é mentiroso, Quanto mais, não é porque eu tirei isso da minha cabeça, porque ele é mitômano. Tá? Isso está no diagnóstico da psicóloga. E ainda, além disso, elas dizem que ele tem fantasias. Tipo, ele, por exemplo, ele diz que ele matava porque uma força maligna herdada do avô, daquele avô lá, satanista, dominava o corpo dele e não tinha como ele parar. Tipo assim, cara, isso pra literatura é ótimo, mas desculpa, mas isso não é verdade, né? Mas isso tá no livro. No primeiro capítulo da introdução, o juiz faz uma pergunta pra ele, me fala sobre essa força maligna que você tem. Ele fala da força maligna. Caramba. A mãe dele também desmente muita coisa que ele fala. A mãe dele ajudou muito. A mãe, o irmão, o tio, tipo, me ajudaram pra caramba. Mas a mãe fala... Olha, meu filho, eu amo meu filho porque é meu filho, mas ele vive no mundo da fantasia. Por exemplo, ele conta no livro conta na justiça, contou para as psicólogas que ele foi abusado por uma tia e por um tio. A família nega. Eu nunca, tipo, eu até procurei pela tia, que é viva, ela não quis falar, mas eu achei uma reportagem dela na Folha de São Paulo de 2000 ou de 1999, em que ela já desmente. Ela fala, não, que ela ainda desmente assim, Ela fala que, olha, que ele tinha, eu acho que ele tinha 10, 11 anos. Já ela fala assim, olha, se eu tivesse que abusar de algum dos meus sobrinhos, não era dele, porque ele tinha um outro sobrinho que era já maior, era um adulto e inclusive era mais bonito. E o pessoal fala desse lado de mentir ou de criar fantasias dessa época do Matadouro ou não? Ninguém relata nada? Não, no Matadouro não. Eu acho que é porque a mitomania, ela começa na infância, quando a criança está contando muita mentira, mas ninguém percebeu nele, e começaram a perceber na adolescência. Quando ele virou patinador, e aí ele contava quando ele mudou para São Paulo, que ele ficava patinando no Ibirapuera, ele contava muito para os outros patinadores que tinham um poder aquisitivo maior que o dele, então ele ficava com umas fantasias, mas era muito aquela fantasia social, tipo assim, o pai dele era catador de laranja numa fazenda, e ele dizia que o pai dele era o dono da fazenda. Sim. A mãe dele era trocadora de ônibus, e aí ele dizia que ela era sócia da empresa. E aí a mentira dele era assim, dizia que tinha viajado, que não sei o quê, feito viagem pro exterior. Essas mentiras pra
impressionar. Tipo, o cara tem grana, o cara... Mas assim, pra mim, eu não vejo problema nenhum em você estar mentindo. Se você quer mentir que essa sua camisa aí custou $3.000, que você foi não sei pra onde e nunca saiu do Brasil, beleza. Mas aí eu acho que a mentira vira um problema quando ela se torna crime. Que aí ele começa a andar... Eu menti que viajei pra um lugar que eu não viajei, não vai atrapalhar a vida de ninguém. Né? Mas aí agora, tipo, você começar a dizer que é um olheiro da Avon, que você tá... você tá fazendo um ensaio fotográfico lá no meio da floresta, levar a pessoa pra lá e desculpa, né? Aí a mentira dele, na verdade, vai numa escalada e ele começa... Tem uma psicóloga que me contou, que ela me contou e eu conversei com ela depois que eu li o laudo dela, que é um dos melhores laudos, assim, em termos de clareza, que aí ela fala que ele mente tanto, que aí ele mente, que aí ele não só começa a acreditar nas mentiras que ele conta, como ele começa a viver aquelas mentiras como se fosse verdade. Por exemplo, ele contava que era rico. Aí uma menina fala pra ele assim: nossa, mas tu tem muita grana, por que tu vai de ônibus? Ele falou: ai, cara, porque... eu não sei qual a desculpa ele dá, mas aí ele começa a chamar a menina pra ir, vamos até ali, não sei o quê, pra ela ver ele pegando um táxi. Aí ele pegava um táxi que era pra 3, 4 quarteirões, só pra pessoa ver que ele tinha grana, sustentar, né, a mentira dele. Que doideira, cara. Uma menina que conta que ele dizia que morava... Talentoso replay, sabe? Exatamente. Tem uma menina que namorou com ele, mas ele, tipo, nunca tentou nada com ela de violência e tal, também nunca transaram. E aí ela conta que ele dizia que ele morava num prédio ali da Vila Mariana, que era um prédio, não era um prédio de rico, mas era um prédio de classe média, aqueles prédios bonitos e tal. E aí ele ficava esperando ela, ficava ali namorando um pouquinho, aí ele dava desculpa que ela deixar num ponto de ônibus. Aí teve um dia que ela pegou um táxi na porta do prédio e ela já estava desconfiada, aí ela pediu pro taxista dar a volta no quarteirão e ele estava no ponto de ônibus. Putz... Era assim, cara. Eu moro aqui, Mas isso é um sinal, né? Claro. Tipo, é um sinal. Você vai juntando tudo. Você junta elencando esses pontos. As negligências da família, os bullying na escola, o ambiente violento do matadouro, a mentira compulsiva. Você vai juntando tudo, você vai criando um monstrinho ali, né? E ele vai fazendo essas mentiras e vai tendo vantagens com essas mentiras, ele vai aumentando, né? Ele vai aumentando e como a psicóloga fala, eles vão... O mitômano, ele vai incrementando. Ela não é uma mentira linear, ela vai num crescente. Por exemplo, dá um exemplo assim. No Talentoso Ripley. Você vê que começa com mentira muito pequena, ele vai, termina matando um cara. E você acha que as mentiras vão aumentando porque ele é obrigado a escalar? Eu acho que é por conta do distúrbio, porque ela não é uma mentira voluntária. Ele tem um distúrbio. É uma doença. Aí tem que mentir mais pra sustentar aquela mentira, tem que fazer... Cara, ela me contou um negócio que depois eu até fiquei pensando assim. Ela fala que a mentira... Se você conta uma mentira... essa psicóloga fala que todo mundo mente, né? A mentira, todo mundo mente. Em algum momento da vida tu mente. Ou tu mente pra dar uma desculpa. Se eu te chamar, Vilela, vamos jantar? Você não vai dizer, não vou, não quero jantar com você. Tu vai dizer, eu tenho um compromisso. Tenho compromisso por nenhuma. Tá mentindo. Mas é uma mentira social. Talvez uma pessoa que leu 10 páginas no meu livro não tenha lido nenhuma também. Exatamente. Né? Pode ter lido 15, né? E aí não lembrava das 5 últimas, ele falou, não, só li 10. O cara mente pra menos. Eu te elogio que você fala a verdade, eu não li mesmo, né? Você fala, não leu. Mas se ele pudesse, ele mentiria. Ele fala que não leu, porque ele sabe que se ele disser que leu, eu vou começar a fazer aquela pergunta. parte. Nunca que eu vou mentir pro escritor que eu li, né? Não é outra pessoa, é ele que escreveu. Fala, você leu, legal. Melhor então, falar a verdade. É claro. Só que aí ela fala que a mentira, a mentira ela é uma edificação. Né? Se você convive muito com aquela pessoa, tipo, tá namorando com a menina, e ele fala que eu moro aqui e ele não mora, essa mentira precisa crescer.
Né? Tipo, ou então ele vai ser descoberto, vai ser desmascarado. Então ela precisa crescer. E se tu mora aqui, teu pai trabalha num lugar bom onde seu pai trabalha. Precisa mentir mais um pouco. E aí, Por que você não vai comer o lanche com a gente? Exatamente, já vai mentindo. Você, para sustentar uma situação mentirosa, mais mentiras e mentiras e mentiras, né? E aí a mulher vai dizer, eu tava passando aqui, eu bati lá no meu apartamento, falaram que ninguém te conhece. E ele fala, tu perguntou pelo quem? Perguntei pelo Francisco. Não, lá, sou conhecido como Chico. Como Tim, que era o apelido dele. Eu sou o Tim, não sou o Francisco. Então vai mentir, a mentira vai crescendo. Que nem o cara da Gol lá, que falou que era filho da Gol, né? Filho do dono da Gol, lembra? O cara que foi ter um monte de Como mentira. é o nome dele? Eu vi o... Marcelo, ele veio aqui. Vê depois pra gente o nome dele. Ele veio aqui? Veio, cara, entrevista. Marcelo VIP. Marcelo VIP. O Wagner Moura fez ele no cinema, né? Incrível a história do cara, velho. Ele foi preso e tal. E ele pagava... E como que ele entrava no... Ele viajava de graça, era ele? Ele não só viajava de graça, como levava o pessoal pra viajar no avião dele, cara. E como ele conseguia isso? Eu não lembro agora. Eu não vou lembrar. Você tava lendo ou não? É que assim, é uma na coisa época. Bem complexa, né? É que na época não tinha celular, internet essas coisas. Cara, ele Mas como ele entrava no avião? Tu sabe? Ele ligava, se passando pelo dono, já prepara aí o negócio. Exatamente, se identificava como o nome do dono. E nas festas, e ele chegava com gente famosa que acreditavam que ela era. Então, pô, tá com a Mauri Júnior, que eu não sei quem, o livro ator. dele é cheio de... Eu lembro do Leonardo DiCaprio no... Eu até botei um título inspirado nesse filme, o Prenda-me se for capaz. Também, né? Que ele... Só que ele... Falsário, né? Não, é porque os comissários, eles viajam de graça. Verdade. E os comissários não se conhecem. Tipo... Né, imagina, os caras... Vão saber quem que é. Vão saber quem. Aí chega uniformizado lá, se passa por comissário. Puta ideia na época. E aí ele passa, né? E ele era extremamente sedutor. Ele jogava um charme para as garotas que estavam lá na porta do avião. E assim, ele viajou pra caralho de graça. Mas é isso, os comissários viajam de graça. Eles esperam Pra eles viajarem de graça, obviamente tem que ter poltrona sobrando. Então eles ficam ali esperando acabar o check-in. Quando todos os passageiros embarcam, que eles entram lá fazendo aquele tic-tic, lembra? Pra conferir quantos passageiros tem. E aí que ele confere quantos tem, aí entra os comissários e viajam pra onde eles quiserem. Com certeza. Porque eles... O comissário que mora em São Paulo viaja o Brasil todo, termina a escala de serviço dele lá em Belém, ele tem que voltar. Ele não volta trabalhando, ele volta viajando de graça. Claro. Mas se você colocar o uniforme... Você não, sua cara é conhecida nesse cara. Não, mas hoje em dia deve ter um controle muito mais complicado de... Será? Com certeza, com QR Code, você tem cadastrado. Eu não sei, eu vejo esse povo... Deve ser tão fácil, né? Se não... Olha, outro dia... Vamos tentar, né, Lênin? Outro dia, eu tava indo daqui pra Brasília, Congonhas, Brasília. Eu entrei, não sei como, eu acho que mudou, eu olhei o portão tal, sei lá, portão 30. Sim. Cheguei lá no portão 30, tava escrito lá Brasília, e eu fiquei lá esperando. Eu, sei lá, não fico lendo, fico ouvindo música, fico lá conversando, trabalhando no telefone. E aí quando eu vi a fila, eu entrei. Na fila, sentei no avião, a mulher ticou lá, passa lá o código de barra, sentei. Continuei ouvindo música no telefone, ou seja, eu não fico ouvindo os recados. Nada. Ninguém ouve, né? Eu não fico ouvindo. E aí eu não sei o que diabo aconteceu, se foi alguém me avisando no subconsciente. Eu tirei o fone de ouvido. E aí chegou... Cara, e o avião não tava cheio, não tava completo, assim. Mas aí quando o avião já tava todo mundo já tinha embarcado. Eu viro pro lado, assim, e aí eu pergunto pro cara, assim, eu não lembro o que eu perguntei, aí ele falou, não, esse avião tá indo pra... Eu não perguntei pra onde o avião tá indo, mas ele respondeu assim, não, isso aqui é Florianópolis, eu estava já conversando, Florianópolis. Falei, Florianópolis? Aí eu chamei a mulher, esse avião tá indo pra onde, moça? Pra Floripa. Como assim? E como é que eu embarquei? Mano...
Tipo, eu saí... Você ia posar em... Se você dorme lá, acorda em Florianópolis. Já é Florianópolis. Mas aí eu fui lá... Qual aí foi o erro, você acha, de segurança? Não conferiram, né, tua passagem, então? Não, conferiram. Então, mas... Não sei qual foi. E aí eu perguntei pra mulher, inclusive, que aí eu corri pro... Eu não... Deu sorte que eu não perdi o outro voo, que o outro voo tava atrasado pra Brasília. E aí eu fiquei tão indignado que eu comecei a, tipo, perguntar pra mulher lá, né, pro comissário de terra. Ela falou, cara, isso é mais comum do que tu imagina. Sério? Acho que se as pessoas não tiverem atentas... Vou começar a prestar atenção, porque eu também achei que não. Você já reparou que dentro do avião eles falam no alto-falante, este avião está indo para voo não sei o que para Brasília. Eles falam. Eles falam? Falam que é pra pessoa ver se... Eu também entro com fone também. Eu também, mas agora não mais.